Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia de vocês. Este é um tutorial aqui que é um remake para explicar a vocês como é que a gente pode usar o editor de vidas no Blender 3D. Para a gente começar, eu vou usar a versão 4.23. Eu já tenho aí uma playlist falando sobre o editor de vida, porém, como houver algumas mudanças das versões 2.8 até as atuais, provavelmente alguns recursos podem ter sido alterados. Bem, eu vou começar com esse tutorial. Farei em breve outros falando sobre o editor de vidas. Vamos lá. Para a gente acessar a interface, que é o workspace denominada Video Edit, aqui na tela principal eu tenho a opção Video Edit, tá vendo? Outra forma que eu tenho aqui na área principal é vindo cá em cima no menu superior, clicando no sinal de mais. Aqui vocês vão encontrar o Video Edit e clicam para selecionar a interface que representará aí o processo. Essa interface traz uma janela aqui no canto superior esquerdo, que é onde estão as pastas dos arquivos que nós usaremos para fazer a nossa edição. Aqui se encontra o Video Sequencer com a função Preview, é onde nós veremos os vídeos que serão editados nessa trilha que está aqui embaixo. Essa janela de cima é idêntica a essa daqui de baixo, porém essa de baixo está usando a condição aqui no formato Sequence. Se eu clicar aqui, eu posso usar também no formato Preview, como está cá em cima. Eu posso alterar e posso também utilizar o sequenciador e o Preview ao mesmo tempo. Então, eu vou mantê-lo aqui em sequenciador só para facilitar. Aqui nessa janela da direita nós temos as propriedades pertinentes à resolução da nossa câmera durante o processo de renderização da editagem. Aqui é como se fosse a nossa câmera de renderização, tá? Aqui nós temos em Output Properties a resolução. Aqui temos algumas resoluções pré-configuráveis. Geralmente eu uso aqui o HDTV 720 e o 1080, que é o Full HD, e o 720, que é o HD. Por quê? Porque algumas dessas resoluções aqui vão ter um tipo de processamento muito lento. Como eu quero fazer para experimentos, eu geralmente uso essas duas opções, o HDTV 720 e o 1080. Aqui a gente vai definir o tamanho e a proporção dessa tela durante a renderização. Se eu mudar aqui a resolução de X para 720 e der o Enter, vocês vão ver que eu vou ter uma resolução de um vídeo aqui sendo renderizado com esse aspecto aqui quadrado, que é o X em 720 e o Y em 720. Nós temos aqui as informações pertinentes a apenas dois eixos, que é X e Y. Tá? Como eu quero em HD, eu venho aqui e posso automaticamente clicar HD TV 720 e ele volta à resolução 1280 em X por 720 em Y. Nessa janela vocês vão ter informação em tempo. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui aproximadamente a timeline, só que nós estamos vendo nesse sequenciador a informação em tempo. Se eu correr essa agulha daqui até o fim, vocês vão ver que eu tenho aproximadamente 10 segundos de vídeo. Como é que eu posso ver essa janela em frames? Selecionando View aqui em cima e usando a opção Use Timecode desabilitada. Aqui vai ter informação dessa vez em frames. Eu vou voltar à função como estava antes para facilitar. Apenas para me ajudar nesse processo, eu vou altear esse painel. Meu monitor é muito pequeno, tá pessoal? E é meio complicado para explicar a vocês aqui de um modo mais prático. Então eu vou criar mais uma janela cá embaixo do sequenciador. Eu vou encostar o cursor no canto direito, pressionar o botão esquerdo e arrastar para cima. Eu criei uma nova janela, só que essa de baixo eu vou usar aqui com o tipo Timeline. Eu vou ver aqui embaixo a informação em frame e essa eu vou ver em tempo. Facilita bastante a nossa busca aqui durante o processo de edição. Existe uma janela aqui no sequenciador à direita que pode ser habilitada ou desabilitada com a tecla N de navio. Se eu clicar N, eu fecho. Se eu clicar N novamente, eu abro ela. Aparecem algumas guias aqui de ferramentas, Cache, Proxy, que representam as miniaturas durante o processo de editagem. Isso facilita aqui com que a editagem seja mais leve, tá pessoal? Mas para a gente poder adicionar os arquivos, nós vamos ter que buscar uma pasta específica que a gente tenha dentro do nosso computador. Eu vou correr uma hierarquia aqui para cima e vou buscar na pasta Downloads uma pasta que eu criei para colocar vídeos, imagens, áudios que eu quero utilizar no projeto. Então, eu clicando nessa pasta, dentro dela, quando eu clico, vocês vão ver que eu tenho alguns vídeos, músicas e até mesmo imagens que eu quero utilizar. Então, uma forma prática, a partir do Blender 3D, é eu selecionar um arquivo
de vídeo. Eu vou buscar um arquivo que não tem áudio, tá, pessoal? Ela tem 251 frames que eu criei dentro do Blender e salvei no formato AVI. Eu posso usar arquivos AVI ou MP4, tá? Então eu seleciono e aqui eu posso arrastar e colocar em qualquer ponto aqui, ó, na minha trilha sequenciadora. Como eu sei que esse arquivo tem 250 frames, vocês vão ver lá no final da informação da trilha, que são 250, eu vou encostar aqui justamente onde está a agulha. Repare que aqui eu tenho os canais, é como se fosse camadas, onde nós vamos colocar as trilhas que nós desejamos aí, de áudio, vídeo, imagens, etc. Então eu adicionei diretamente a partir daqui, ó, da pasta dentro do Blender. Posso também adicionar diretamente da pasta que eu tenha lá no computador. Vou procurar a pasta, está aqui em Downloads, está aqui o nome, arquivos de aula, é a mesma pasta que vocês estão vendo aqui nesse canto superior direito. Então, se eu quiser um outro vídeo, vou selecionar esse aqui que tem 280, seleciono ele, arrasto e coloco em qualquer ponto aqui. Bem, vou fechar essa janela para facilitar. Veja que minha trilha aqui eu posso pressionar o botão esquerdo com o cursor em cima e eu movimento ela para qualquer canto aqui do sequenciador. Se eu quiser que comece no início, coloco ela aqui, porém quando eu for dar o player, perceba que esse vídeo está sobrepondo o de baixo. Por quê? Porque ele está uma camada acima. Se eu seleciono de baixo, coloco em cima, quando eu der o play, vocês vão ver que esse vídeo agora está sobrepondo o que está embaixo. Então é assim que eu consigo ajustar. Ah, mas eu gostaria de ver os dois vídeos. Então eu posso simplesmente encostar o cursor tanto aqui na direita da trilha de vídeo quanto na esquerda. Vocês vão ver que o cursor vai tomar um formato diferente. Pressionando o botão esquerdo, ele vai apresentar o número de frames que esse vídeo eu estou utilizando. E agora, com o botão do mouse pressionado, eu posso diminuir ele, deixando aqui esse de baixo fique apenas até o frame 101. Pronto. Eu quero agora selecionar a trilha de cima e colocar aqui desse ponto. E quero que ele comece a partir do frame 102. Agora, quando eu der a passagem no player, repare que ele vai começar o primeiro vídeo. E quando chegar no frame 102, já começa o segundo vídeo. Inicialmente o Blender nos coloca apenas 250 frames, como vocês podem ver aqui, ó, na janela de baixo, que equivale aos 10 segundos. Vai chegar um ponto que quando eu estiver fazendo a passagem, a agulha volta novamente, eu não consigo ver o segundo vídeo que tem lá em cima. Eu preciso saber qual é o tamanho da trilha que eu quero, ou então diminuí-lo se eu desejar. Eu sei que esse segundo vídeo, se eu usar aqui esse movimentador aqui, tem 280 frames. Se eu somar o primeiro com o segundo, está dizendo que ele vai finalizar no frame 381. Então eu tenho duas opções. Ou aumento a minha timeline. Como é que eu posso aumentar? Aqui na timeline embaixo, eu posso dizer que o end vai ser concretizado no frame 381. Veja que eu estendo. Vou usar o scroll aqui do mouse para cima ou para baixo, eu dou um zoom, tá vendo? Então eu posso aumentar ou diminuir aqui para visualizar melhor a nossa sequenciadora ou então a timeline cá embaixo. Vai me dar aproximadamente 16 segundos, ó, de vídeo. Dá 15 segundos e pouco. Ah, mas eu não queria esse tempo todo no segundo vídeo, então eu posso diminuir aqui, ó, deixá-la até o frame 213, tá vendo? E digamos que eu queria que esses dois vídeos tivessem apenas até o frame 213. Posso novamente alterar aqui, ou se eu quiser cair em Output, eu corro, eu tenho essa mesma frame range aqui apresentada. Tá vendo que eu estou usando de 1 até 381, então eu vou diminuir para 213. E aí eu diminuo a extensão da timeline. Agora a minha agulha vem até o frame final dos dois vídeos. Quando eu der o player, ele toca o primeiro vídeo, vai até o frame 213 e aí repete o ciclo. E aí eu posso fazer a renderização utilizando os processos que eu desejar aqui através do Render Animation, tá? Isso vai ser explicado em futuros tutoriais, revendo aí o editor de vídeo. Bem, mas eu gostaria também de adicionar nesse processo aqui um outro objeto que seria um som. Então eu posso vir aqui, veja que eu tenho aqui uma trilha que eu baixei no YouTube e vou trazê-lo para cá. Eu quero que ele
apareça no início do meu sequenciador. Quando eu der o play, eu tenho o som da trilha e tenho o vídeo. Mas notem que a trilha áudio ultrapassa. Então, para eu poder manter todo o áudio aparecendo no meu vídeo, eu teria que entender qual é o tempo desse áudio. Veja que ele diz que o frame final dele é 3.458 frames. Então eu teria que vir aqui em End e colocar 3.458. Mas eu não quero isso. Eu quero somente que esse áudio apareça até os 213 frames. Coloco a agulha aqui no canto. Uma forma que eu tenho é vindo aqui, selecionando agora a trilha de áudio e usando o atalho K, que vai funcionar como uma faca. Quando eu uso o K, que é o knife, eu cortei o áudio aqui. Isso vai servir também para vídeo e imagem, tá, pessoal? Seleciono, dou um delete e aqui eu deixei o som até esse ponto. Agora, quando eu der o play, eu tenho a passagem do primeiro vídeo, a música, e a passagem do segundo filme. E aí ele volta, tá? Digamos que em vez de um segundo vídeo aqui, eu gostaria de utilizar uma imagem. Eu posso vir aqui, selecionar uma imagem qualquer, vou usar essa aqui, por exemplo. Quando eu coloco aqui, veja que a imagem vai sair com uma extensão muito pequena. Então, para aumentá-la, eu encosto o cursor na direita, pressiono o botão esquerdo e estendo até o frame 213. Dando play, ele agora tem um vídeo, a música e uma imagem aparecendo, estática. Vou selecionar todos eles. Se eu quiser excluir da trilha, eu uso a tecla X ou Delete. Repare que eu apaguei tudo. Vou voltar do passo zero. Outra forma que eu tenho de adicionar é vindo aqui em Add, ou então com o cursor nessa janela, eu uso o atalho Shift A. Então, para adicionar um Move, onde a agulha estiver, isso é importante, tá? Eu vou selecionar na pasta um vídeo qualquer. Vou usar esse aqui, Vou dar o Add Move. Veja que ele trouxe, e esse vídeo aqui é grande, se eu encostar, ele está usando 320 frames. Então, eu vou diminuí-lo para cá, tá? Eu quero encostar a agulha aqui e quero adicionar dessa vez, uma imagem. Então eu venho aqui em Image, ele vai apresentar somente as imagens. Quero essa imagem aqui, Vou usar o Add Image. Veja que ele traz numa extensão pequenininha, eu posso aumentar pressionando. E por último, eu quero usar, que é o Sound. Aqui eu posso escolher uma música que eu tenha lá dentro da pasta. Vou usar essa aqui, Add Sound. Veja que a música veio grande e vem para onde está a posição da agulha. Então, como eu quero que inicie com a música, eu seleciono, arrasto. Veja que a música ultrapassa a extensão dos dois vídeos. Então, eu vou vir aqui no final. Para cortar o áudio, eu seleciono e uso a tecla K. Corto esse pedaço, posso movimentar e excluir. E agora eu posso simplesmente, começo com vídeo, música e depois passo para uma imagem estática. E assim eu posso, em cada camada dessa, colocando os vídeos e as imagens que eu queira para fazer a minha edição, renderizando posteriormente a partir dessa opção Render Animation. Cada tipo de arquivo desse, quando eu seleciono, vai aparecer aqui na direita a janela Strip, trazendo as propriedades relativas aos vídeos. Quando eu seleciono, o strip vai aparecer com as propriedades relativas à imagem, e se eu seleciono o áudio, o strip vai trazer as propriedades relativas ao áudio. E aqui a gente pode alterar conforme a gente vai ver em tutoriais futuros do editor aqui junto às versões atuais do Blender. Até a próxima!